Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Agradecer a Vivian. Para quem não conhece, a Vivian esteve conosco 2 anos e meio, né, Vivi? 2 anos e meio, desde que a gente começou o primeiro culto lá na minha casa, na varanda. A Vivi estava se mudando de Brasília para Campo Grande. E aí, no primeiro culto, a gente já colocou o violão na mão dela e falou: se vira, Vivi, você é a líder do louvor. Não tinha nem uma caixa de som, né, Vivi? Tinha nada, mas a gente tinha a vontade e a palavra de Deus, e a gente pegou e foi. Aí chegou o tempo deles partirem, estão morando em Belo Horizonte. Glória a Deus pela sua vida, tá, Vivi? Amém? Como eu disse para você, as portas desse ministério estão sempre abertas a você e a sua família. Amém? Vou começar pedindo desculpa para os irmãos. Quando a gente faz faculdade de teologia, tem um módulo que se chama homilética, e dizem que um pregador nunca pode começar o sermão pedindo desculpa, porque ele já jogou tudo fora. Mas como a palavra de Deus contradiz tudo isso, eu quero pedir desculpas para os irmãos. Eu prometi a alguns irmãos visita essa semana, não consegui cumprir. Lógico, não tinha marcado nada oficialmente, mas não consegui. A Marcinha está de repouso e eu estou em casa à noite cuidando dela. Amém? Temos que cuidar dos da própria casa, amém? A Bíblia diz, se não me engano, no livro de 2 Timóteo, capítulo 5, que diz assim, que aqueles que não cuidam bem daqueles que são da sua própria casa são pior do que os incrédulos. Então, você precisa cuidar da sua casa. Eu estou cuidando da minha, amém? Aliás, se você quiser dar um bom exemplo para o seu filho, trate bem a sua esposa. Amém? Porque não existe um exemplo maior do que esse. Se você tratar a mãe do seu filho muito bem, com certeza você vai ter um filho que vai seguir esses ensinamentos, esses princípios, e com certeza isso fala mais do que muito conselho. Então trate bem a sua esposa, eu estou tratando bem da minha, amém? E com certeza esse filho que ela está gerando já vai nascer com esse exemplo dentro de casa. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, abra sua Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Que bom que você veio. Amém. Segunda Reis, capítulo de número 5. E eu quero falar hoje um pouco mais do coração do que propriamente fundamentado em cima de uma exegese bíblica. Quero falar do meu coração a vocês, amém? Quero falar sobre ser missionário. Você é um missionário, sim ou não? Amém? Tem um escritor, não me lembro o nome, e ele diz assim que o cristão, ele é missionário quando ele acorda pela manhã e põe o pé da porta de casa, da porta para fora. Ele é um missionário enviado. Quando você sai da sua casa para o trabalho, para estudar, para passear, para fazer alguma coisa, o momento em que você colocou o pé para fora da sua casa, você embarcou numa viagem missionária. Você é um missionário, você é um agente de Deus, você é aquele que foi enviado para proclamar as boas novas do reino de Deus. Amém? Tem muita gente que pensa que ser missionário é ser enviado a uma outra nação, isso também é, mas a pessoa pensa assim, no dia que eu for missionário, e eu for numa missão, enviado por uma igreja, então eu vou pregar o evangelho. Mas na verdade, se você é um cristão genuíno, convicto da sua fé, o momento onde você sai de casa pela manhã, você já é um missionário, você é um agente de Deus. E aquele dia, Deus pode usar a sua vida tremendamente para que você impacte a vida de uma pessoa. Amém? Então você está numa viagem missionária desde o dia que você aceitou Jesus. Desde o dia que você confessou o Senhor como seu Senhor e Salvador, você é um missionário, você está em uma viagem missionária. Você tem um dia missionário após o outro.
É um chamado de Deus, é o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então você é um chamado de Deus, você é um missionário de Deus, você é aquele com quem Deus conta. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: Deus conta com você. Amém? Você sabia que os anjos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: os anjos chegaram para Deus e disseram assim: Deus, nós queremos evangelizar, nós queremos anunciar as boas obras. Os anjos anelavam, eles desejavam ter essa função a qual Deus nos deu, nos presenteou. Os anjos gostariam de ser os embaixadores, os que proclamam as boas novas, mas Deus resolveu confiar a mim e a você. Então você é um missionário, você é um enviado, você é aquele que tem uma missão dada pelo Espírito de Deus, por Deus, para anunciar as obras que Cristo realizou naquela cruz, aquele dia. Amém? Glória a Deus. E eu quero ler a história de uma menina missionária, que está no 2 Reis, capítulo de número 5. E diz assim: Enamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou nas mãos 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, o seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Fapá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficaria purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, chegando-se a ele um dos seus servos, e falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grandiosa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Olha só, vocês devem conhecer muito bem essa história, a história de Naamã. A gente conta muito essa história no Ministério Infantil para as crianças. Uma história que é uma história com um final feliz. É uma história onde um homem que é um guerreiro, e na verdade esse guerreiro ele guerreia contra Israel, e na verdade é o povo que oprime Israel. E esse guerreiro ficou doente, ficou muito enfermo.
Só que numa dessas guerras, eles levaram de Israel uma menina. Tomaram a menina do pai e da mãe, talvez mataram os pais dessa menina na guerra, e talvez essa menina órfã, talvez uma menina de 10, 12, 15 anos, não sei, o texto não fala, também não fala o nome da menina, não fala de quem essa menina era filha. Talvez essa menina órfã de pai e de mãe é levada então para a Síria como escrava. Ela não é levada como uma menina que foi adotada pelo Naamã e pela esposa de Naamã, mas ela é levada como uma menina que vai ser escravizada, ela vai servir como escrava a família de Naamã por toda a sua vida. E essa menina, então, que perdeu provavelmente os pais, a mãe, perdeu o pai, perdeu os irmãos na guerra, ela está a serviço agora de Naamã, o homem que provavelmente matou a sua família. Estou parafraseando aqui, irmãos, tá? Estou imaginando que isso pode ter acontecido, não está no texto bíblico. Mas estou imaginando uma menina que é levada como escrava, né? Uma menina, 12 anos. Imagine você, né, uma menina que você conhece, aí na faixa de 12 a 15 anos, que é tomada dos seus pais e é levada então lá para o Paraguai. E lá no Paraguai ela vai servir de escrava para uma família. Essa era a situação dessa menina. E essa menina, ela é missionária onde ela está. Eu admiro essa menina. Ela não tem nome na Bíblia, não fala a idade dela, fala que ela era uma escrava, uma menina escrava. Só que essa menina escrava, ela é uma missionária. Aonde ela está, ela conhece o Deus que é o Deus que os pais e os antepassados dela serviram. Ela sabe quem é esse Deus. Ela conhece esse Deus. E aí ela libera uma palavra. Uma palavra. E ela diz, se o meu Senhor... E ela nem estava diante do Senhor dela. Ela estava diante da esposa do Senhor, da esposa do Naamã. E ela diz, se meu Senhor, por acaso fosse a Israel e cruzasse com o profeta de Deus, certamente ele seria curado. E aí a esposa de Naamã ouve essa palavra, que essa menina libera. E a esposa de Naamã fica intrigada com essa palavra. E ela fala, eu preciso falar isso para ele. E ela vai então conta a seu marido o que a menina falou. E aí o marido também intrigado, Naamã fala, mas será que em Israel há cura para minha lepra? Será que há um profeta, será que há um homem de Deus em Israel que pode me curar? E ele também intrigado leva a palavra então ao seu rei, o rei da Síria. E aí o rei da Síria diz, vá para Israel. E aí ele pega uma carruagem, o rei da Síria carrega ela com prata, com roupas finas, com especiarias. E ele sai então da Síria para Israel para receber uma cura. Chegando lá ele procura o rei não sabe o que fazer, fica com medo, rasga suas vestes. E o profeta ouve o que aconteceu. Alguém conta para ele. E o profeta manda um recado para o rei de Israel e diz assim, não rasgue as suas vestes, traga até mim Naamã. E o Deus Todo-Poderoso vai curar esse homem da lepra. Amém? Essa é a história. É uma história tremenda, que é protagonizada por uma menina. E o que eu aprendo com essa menina, irmãos? Eu quero falar do meu coração para vocês hoje. Eu aprendo que essa menina, ela, apesar de ter sofrido toda essa violência, de ser tirada da sua casa, de ser escravizada, ela era uma menina que ela não tinha amargura no coração. Ela não tinha amargura, ela não tinha ódio, ela não tinha raiva. Ela conseguiu liberar o coração dela e servir aquela família. Apesar de tudo o que aconteceu, era uma menina que tinha um coração sem amargura, sem raiva, sem ódio, sem ressentimento, apesar de estar
sendo escravizada em território inimigo. É uma menina que não se acanha, não tem medo de liberar palavras que vão abençoar. Deixa eu falar uma coisa para você, se você tiver um coração amargurado, provavelmente você não vai conseguir abençoar ninguém. Sabe, se você tiver um coração amargurado por causa de alguma violência que você sofreu, por causa de algum constrangimento que você passou, por causa de algum trauma que você viveu na infância, na adolescência, e você carregar com você essa mágoa, esse ódio, esse ressentimento, dificilmente você vai conseguir ser um agente de Deus para atrair vidas para Deus. Essa menina não tinha mágoa no seu coração, porque se essa menina tivesse alguma mágoa no seu coração, a palavra dela não teria credibilidade. Mas um rei acreditou na palavra de uma menina. Ou seja, a palavra que ela liberou tinha credibilidade. Acreditaram na palavra dela. Acreditaram no que ela falou. E sabe por que acreditaram, irmão, no que ela falou? Porque o coração da menina era puro. Porque ela não tinha mágoa no seu coração. Porque ela não tinha ressentimento, ela não tinha ódio. Ela não era uma menina presa a um passado que fez ela sofrer. Ela não era uma menina com a sua alma escravizada em traumas e ressentimentos do passado. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos falando em ser missionários, em ser agentes de Deus. E ser aqueles que proclamam o reino de Deus. Aqueles que são enviados por Deus. Se o seu coração estiver cheio de mágoa, de ressentimento, provavelmente, qualquer palavra que você liberar a respeito de Deus, vai cair no esquecimento. Porque isso precisa vir de um coração, que é um coração livre, um coração sem mágoa. Um coração puro, um coração que perdoou, um coração que sabe o que Deus fez e o que Deus pode continuar fazendo. Você precisa liberar o seu coração, você não pode ficar com o seu coração cheio de mágoa. Porque se você ficar com o seu coração cheio de mágoa, você não vai conseguir ser um missionário que leva o evangelho, que leva as boas notícias, que leva a palavra. Porque quando você liberar uma palavra, essa palavra não vai ser uma palavra de bênção, ela vai ser uma palavra misturada com a sua alma magoada. Amém? E eu olho para essa menina e vejo que é uma menina que ela apesar de ter sofrido tantas dores e tantos traumas emocionais, é uma menina que tem um coração puro. Você quer ser um missionário de Deus? Amém? Sim ou não? Amém? Aquele que ganha almas para Cristo Jesus? Sim ou não? Então libere o seu coração. Tire a mágoa do seu coração. Todos nós que estamos aqui, irmãos, todos nós, eu duvido que tenha alguma pessoa aqui que não sofreu uma decepção, que não sofreu um trauma, que não teve uma oração de Deus não respondida. Ou, de repente, respondido de acordo com a nossa vontade, né? Porque a gente faz oração muitas vezes de acordo com a nossa vontade. Essa menina pode ter tido a oração dela não respondida. Vocês imaginam, irmãos, essa menina, ela confiava no Deus de Israel. Israel foi subjugado, foi escravizado. Mas mesmo ela tendo orado a Deus, a família dela tendo orado a Deus, eu imagino que ela ouvia relato dos pais orando a Deus, dizendo assim: Deus, não permita com que nós venhamos ser escravizados, não permita com que o nosso inimigo triunfe sobre nós. E ela não viu isso acontecer. O inimigo triunfou sobre Israel, eles foram escravizados, mas mesmo ela não tendo uma oração respondida, ela não amargurou o coração dela. Ela não deixou se abalar por isso, mas ela continuou confiando e crendo no Deus de Israel. Amém? Às vezes nós passamos por situações, traumas, algumas coisas que nós vivenciamos, e as coisas não saem do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente gostaria. Mas você precisa limpar o seu coração, liberar o seu coração. Amém? Romanos 12, você precisa entrar na presença de Cristo Jesus e permitir com que Ele renove a sua mente, amém? Faça uma transformação na sua mente para que você possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Essa menina, ela estava com o coração limpo. Apesar, irmãos, apesar da vida dela não estar do jeito que ela gostaria, porque ninguém gosta de ser escravo. Apesar da vida dela não estar do jeito que ela gostaria que estivesse, ela continuou crendo e continuou pregando e continuou com o coração limpo na presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós pensamos que pelo fato de não ter alcançado ainda uma bênção, isso nos impede de proclamar a bênção. Eu já ouvi pessoas dizer assim, não, mas eu não posso orar pela prosperidade de alguém, porque afinal de contas eu ainda estou passando algumas lutas na minha vida financeira. Deixa eu falar, eu tenho 22 anos que eu estou tentando ter um filho. Eu já tenho testemunhos de mulheres que eu orei para que elas engravidassem e elas engravidaram. E eu continuei orando por elas. Não é porque Deus não fez na minha vida que não pode fazer na deles. Amém? Talvez há áreas da sua vida em que Deus ainda não transformou. Isso não significa que Deus não possa usar a sua vida para transformar a vida do outro. Amém? Porque senão nós não vamos ser missionários. Se nós formos missionários somente das bênçãos que nós alcançamos, os apóstolos não seriam missionários coisa nenhuma, porque eles alcançaram muito pouco, a não ser perseguição, aflição, lutas. Os apóstolos perderam a vida pregando o evangelho, mas eles anunciaram a vida abundante de Cristo. Sabe, nós temos que entender. Está calor aí? Tá bom? Quer que ligue o ar-condicionado? Nós temos que entender, irmãos, que nós somos agentes de Deus. E assim como essa menina não tinha motivos. Olha só o que eu vou falar. Não tinha motivos para continuar anunciando o Deus de Israel. Humanamente falando, ela não tinha. Ela estava vencida pela situação. Mas ela sabia que esse Deus Todo-Poderoso que ela anunciava, Ele era poderoso na vida dela, independente da situação que ela estivesse vivendo. Amém? Ela é vítima e redentora ao mesmo tempo. Ela é vítima, mas ao mesmo tempo que ela é vítima, ela é usada para trazer redenção. Talvez você esteja sendo vítima de alguma situação. E nessa situação em que você é vítima, Deus pode usar a sua vida para trazer redenção. Vamos tentar imaginar uma situação. Às vezes você é perseguido por uma pessoa, você é perseguido pelo fato de ser cristão, você é perseguido na família, então você pode se colocar na posição de vítimas, afinal de contas você está sendo perseguido. Só que é nessas horas que, dependendo do seu comportamento, é que Deus vai usar a sua vida para trazer redenção para a sua família que te persegue. Mesmo sendo vítima, Deus pode usar a sua vida como um agente de redenção em meio àquele caos onde você é vítima de uma perseguição. Conheço inúmeros testemunhos de pessoas que eram muito perseguidas e elas continuavam amando, continuavam liberando o seu coração das mágoas, continuavam liberando o seu coração, e um dia Deus usou a vida dessas pessoas para ganhar essas pessoas para Cristo. Amém? Não importa como você está vivendo, você é um agente de Deus. Amém? Jesus poderia ter sido considerado vítima na cruz. Afinal de contas, ele foi morto na cruz do Calvário. Mataram Jesus, crucificaram Jesus na cruz. Jesus então é vítima do sistema religioso. Mas lá de cima daquela cruz, naquela agonia, no sofrimento, Jesus olha para as pessoas e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A obra redentora de Jesus continuava, apesar de ele ser vítima das pessoas. Estevão, quando estava sendo morto a pedradas, vocês lembram do texto, sim ou não? Estevão morto a pedradas, vítima do sistema também, vítima dos religiosos. Mas aí ele consegue, em meio a tudo isso, olhar aos céus e dizer assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele foi usado naquele momento pelo Espírito Santo para continuar a obra de redenção que Jesus começou na cruz. Amém? Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se você está passando por lutas e dificuldades. Eu não sei
Mas eu sei de uma coisa, você é um agente missionário. Você é um agente de Deus e aonde você está, você pode continuar anunciando e proclamando a grandeza de Deus, mesmo que ainda não tenha recebido tudo aquilo que você pediu, ou mesmo que você ainda esteja sendo vítima e perseguido, ou mesmo que as coisas não estejam acontecendo da maneira como você gostaria. Ainda assim, Deus quer usar a sua vida. Amém? Vocês lembram da história de José, quando ele foi vendido pelos irmãos para ser escravo no Egito? Ele só conseguiu abençoar os irmãos e cumprir o plano que Deus tinha quando ele conseguiu chorar e liberar perdão para os irmãos. A Bíblia diz que ele não consegue conter as lágrimas, e ele sai de perto dos irmãos e ele chora, e ele volta, e ele continua com o coração endurecido, e ele fala duro com os irmãos, e ele vai, e ele volta, e aí de repente ele não aguenta e fala, sou eu, o irmão de vocês, eu que vos falo. E aí ele libera o coração da mágoa, ele libera o coração do ódio, ele libera o coração dele, e aí ele pode então ser um agente de redenção na vida dos irmãos. E aí ele diz para os irmãos, ele fala assim, olha, Deus me trouxe até aqui para salvar a vida de vocês. Sabe, eu não sei o que você está vivendo, mas libere o seu coração de mágoa para que Deus possa usar a sua vida no meio da sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela. Amém? Porque um coração que é um coração cheio de mágoa, ele se alegra na desgraça. Se essa menina fosse uma menina magoada com o que aconteceu com ela, provavelmente no dia que ela descobriu que Naamã estava leproso, ela falou assim, graças a Deus, está pagando. Não é assim, né? Está pagando, bem feito, foi Deus que castigou. Olha aí, não é assim? Por quê? Porque o coração dela, magoado, vai desejar o mal, vai se alegrar na tristeza, se alegra na infelicidade. Se você se alegra na tristeza, na infelicidade das pessoas que te perseguiram, desculpa te falar, mas o seu coração está cheio de mágoa. Se você se alegra porque uma pessoa que te fez mal, ela caiu, ela escorregou, ela está passando por um tempo difícil, se você se alegra é porque o seu coração não liberou perdão para ela. Está com mágoa. Não, pastor, mas só está colhendo o que plantou. E você está contente com isso, não está? Seu coração está magoado, sabe? Precisamos liberar o nosso coração. Amém? Para que Deus possa usar a nossa vida. Precisamos liberar o nosso coração. Tem uma história, irmãos, de um evangelista chamado John Harper. Esse cara, ele estava no Titanic quando o Titanic afundou. Ele estava lá. E a história dele diz o seguinte, o Titanic afundou, ele se agarrou a uma madeira, e está lá naquelas águas geladas, e de repente um rapaz chega perto dele, também numa tábua, agarrado em alguma coisa. E esse evangelista olha para ele e diz, filho, você está salvo? Aí o menino diz assim, não. Então aceita Jesus, que você vai ser salvo. E o menino, sem entender muita coisa, de repente a correnteza afasta ele um pouco. Esse evangelista então escorrega da tábua, desce, luta, sobe novamente. Quando ele ergue a cabeça, esse menino vem para perto dele de novo. E ele diz assim, filho, agora você está salvo? Ainda não. Falei, então aceita Jesus que você vai estar salvo. E nesse momento o evangelista morre, porque ele não consegue mais se segurar na tábua, e o jovem acaba se salvando. Um dos que se salvam. 2 anos e meio depois, ele dando um testemunho numa igreja, ele diz, eu fui o último convertido daquele evangelista. Porque no dia que a gente estava lá, ele perguntou 2 vezes se eu estava salvo. E aquilo me fez pensar a respeito da eternidade. E depois que eu saí daquele naufrágio, eu procurei Jesus e entreguei a minha vida a Ele. Esse evangelista poderia se considerar vítima, né? Afinal de contas, o navio que ele estava afundando. Ele poderia ter se considerado vítima de Deus. Por que Deus deixou afundar? Não, irmãos, ele usou o tempo que ele tinha para evangelizar a sua última vida, a última pessoa. Amém? Deixa eu ler uma frase aqui de Facebook, eu não sei quem escreveu. Facebook tem coisa boa também, né, irmãos? Amém?
diz o seguinte. Oh meu Deus, se eu achar aqui. Ô Jesus, ajuda eu a achar a frase do Facebook. Eu não salvei a frase do Facebook. Mas ela diz o seguinte. Que se nós saímos das nossas casas pela manhã e não desejarmos pregar o evangelho às pessoas que passam pela nossa frente, é como um homem ou uma mulher que durante a madrugada resolve limpar os móveis da sua casa e trocá-los de lugar. E a casa está pegando fogo. Não tem sentido. Sabe, às vezes na correria do dia a dia, nós estamos como aqueles que ficam limpando os móveis da nossa casa e a casa pegando fogo e nós não estamos enxergando. Deixa eu falar uma coisa para você, Jesus pode estar voltando amanhã às 8 da manhã, amém? E aí? Né? E nós, muitas vezes, só preocupados com as coisas, né, que estão à nossa volta. Nós somos missionários, irmãos. Quando nós levantamos pela manhã, nós temos que ter isso na nossa mente. Alguém está clamando por socorro. Há uma vida que Deus vai colocar no meu caminho. Há uma pessoa que Deus quer que eu evangelize, que eu fale do amor dele. Alguém Deus vai colocar perto de mim. Porque, na verdade, é isso que tem sentido. É isso que faz diferença para Deus. É para isso que eu fui liberto, é para isso que eu fui chamado pela cruz de Cristo, para continuar anunciando as obras dele. Porque se a nossa vida se resumir às coisas do dia a dia e a nossa mente ficar só focando e preocupada com o dia a dia, irmãos, o que nós estamos fazendo? Amém? Você sabe o que um diferencial, irmãos? É uma palavra chamada compaixão, que muita gente não sabe nem o que significa. Porque pessoas que pensam que é dó, piedade, né? Mas compaixão é você conseguir sentir a dor do outro. É você olhar para a pessoa e amar ela e sentir o que ela está sentindo. Sentir o que aquela pessoa está sentindo, sentir a dor dela. E sabe por que muitas vezes nós não anunciamos esse evangelho de Cristo Jesus? Porque o nosso coração não sente compaixão das pessoas. Nós não sentimos compaixão. Nós estamos tão atarefados no nosso dia a dia, com as nossas causas, com os nossos problemas, com as nossas angústias e as nossas aflições, que nós não conseguimos mais parar e sentir a dor das pessoas que estão à nossa volta, porque se nós sentíssemos a dor das pessoas que estão à nossa volta, certamente nós oraríamos de maneira diferente, nós enxergaríamos elas de maneira diferente. E eu me incluo nisso, amém? Porque você não sente compaixão no ativismo. Você não consegue sentir o coração de Deus, o que Deus está falando a uma pessoa. Você não consegue sentir o coração e a dor da pessoa. Se você estiver aflito, angustiado num ativismo, você precisa parar. Não tem como isso acontecer, sabe? Assim, correndo, você não vai enxergar ninguém à sua volta necessitando de uma oração, de uma palavra, de um conselho, porque você vai estar atribulado, preocupado, aflito. Sabe? Jesus andando. Você pode prestar atenção nos evangelhos, você pode ler os evangelhos. Você vai ver Jesus se movendo em íntima compaixão. Jesus curando as pessoas porque ele se movia por íntima compaixão. E quando ele se movia por íntima compaixão, algo vinha de dentro de Jesus e ele sentia alguma coisa. E aquilo movia ele em direção à pessoa e ele trazia a cura e a restauração para aquela pessoa. Você pode prestar atenção quando Jesus fez alguns milagres, ou quando alguém gritou, Jesus, filho de Davi, como o cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus para. E aí Jesus para e fala com o pai, Pai,
O que tem nesse coração que está gritando atrás de mim? E Jesus sente o coração do Bartimeu, do cego. Jesus para. Ele para, porque ele sente o coração do Bartimeu. E ele dá meia volta e fala, vem cá. E os discípulos repreendendo, os discípulos não sentiam compaixão. E os discípulos, não, Jesus, afasta esse homem, ele está gritando aí, manda parar. Depois você lê o texto na sua casa, manda parar, manda parar. Os discípulos querendo expulsar o homem de perto de Jesus, e Jesus sentindo a dor do Bartimeu. E ele para, e intimamente sentindo aquilo, ele fala, vem cá, filho. E cura aquele homem. Jesus, quando multiplicou os pães, vendo a dor, vendo a fome, a Bíblia diz que ele sentiu com compaixão daquelas pessoas, porque elas estavam ali sem comida. Então ele se colocou no lugar dela. Sentir compaixão é você se colocar no lugar da pessoa. É você estar no lugar dela por um minuto, por um momento. E sentir a dor que ela está sentindo. E aí você vai orar diferente, você vai enxergar diferente, você vai agir de maneira diferente. Você vai parar. Amém? Essa semana eu fui visitar o Gerson. Gerson, vem aqui, Gerson, um pouquinho. Vem, vem cá. O Gerson é vizinho nosso aqui, amém? O Gerson estava enfermo na cama, lá na casa dele. Ele mora ao lado aqui. Faz tempo que a gente vem chamando o Gerson para vir na igreja. E ele não vem. Hoje ele veio ontem nos Jovens, o William trouxe ele. E eu fui orar com o Gerson essa semana. E eu estava corrido, eu estava atribulado, eu estava cheio de coisa para fazer. Aí o pai do Gerson falou, pastor, vem cá, ora pelo meu filho, ora pelo meu filho. Ele estava com febre, deitado na cama, mal. Já tinha uns 4 dias, né, Gerson? E aí eu fui orar pelo Gerson. Quando eu fui orar pelo Gerson, eu falei, eu não posso orar pelo Gerson assim. E eu parei. Falei, Deus, eu quero orar com o coração cheio de compaixão pelo Gerson. Senão não vale a pena orar. E Deus me mostrou o coração do Gerson. Deus ama muito esse menino, amém, Gerson? Há um plano de Deus na sua vida, cara. Deus te ama. Ele me mostrou quanto Ele te ama, quanto Ele, sabe, quanto Ele já te livrou, quanto Ele te abençoou, quantas coisas Deus já fez por você. Tá? Jesus tem um plano na sua vida. Amém? Ele te ama muito, cara. Eu sei que você sofreu muito na sua vida já. Eu sei que você passou coisas que talvez um homem de 40, 50 anos aqui ainda não tenha passado. Dores que você sofreu, que você passou. Mas saiba que Jesus te ama e que Ele quer te dar vida em abundante, quer restaurar tudo na sua vida e quer levantar você como um grande homem de Deus. Amém? Você quer aceitar Jesus, Gerson, como seu Senhor e Salvador? Amém? Amém? Fala assim comigo então. Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário para me dar vida e vida eterna. Eu confesso todos os meus pecados e entrego aos pés da cruz de Cristo. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço no Gerson aqui, alguém. Amém? Amém. Queridos, Deus nos ama demais, 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 e Deus ama as almas demais, 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 para a gente poder, para a gente ficar perdendo tempo com coisas que, sabe, muitas vezes não tem sentido. Eu estava falando para o William hoje no caminho, eu estou passando uma dificuldade, que a Marcinha está em casa, ela está tomando muito remédio caro. E eu já trabalho em 3 empregos, se é que dá para considerar a igreja emprego, porque eu acho que é mais que emprego, porque além das vidas ainda queima a lâmpada e queima a caixa de som, e sabe, coisas acontecem o tempo todo aqui. E eu tenho que resolver tudo. E assim, o Alexandre, graças a Deus, está me ajudando agora. Mas assim, eu trabalho em 3 empregos, irmãos. Eu cuido lá da barraca na feira, eu tenho que cuidar aqui, ajudar aqui, eu tenho que cuidar da igreja, e eu recebo ligação, e agora eu estou cuidando de casa, que eu tenho que limpar a casa também, que a Marcinha não dá conta. Mas em meio a tudo isso, a toda essa correria, em tudo, sabe, essa coisa toda, sabe, tem momentos, irmãos, que nós temos que parar. Temos que parar e ver o que eu estou fazendo da minha vida, sabe? Qual que é a orientação do Espírito Santo?
Quem está clamando por socorro? Aonde eu vou? O que Deus está me conduzindo? Aonde Deus está me levando? Amém? Porque se a gente não fizer isso, irmãos, nós somos robôs do sistema. Sabe? Nós somos como aqueles que são hipnotizados por um sistema e nós levantamos pela manhã e o sistema nos toma conta da gente e a gente encerra o dia e trabalhando para o sistema. Sabe? Amém? Fé. Primeira coisa é que ela liberou o coração. A segunda é que ela foi movida por compaixão pelo seu Senhor. E a terceira, ela tinha fé, ela acreditava que Deus ia fazer o milagre. Amém? Essa menina disse, se o meu Senhor for a Israel. Qual a palavra que ela usou? Certamente. Certamente. Ela não usou a palavra, quem sabe, talvez, há uma possibilidade, né? Ela diz, certamente, Deus o curará. Fé, irmãos. Se você quer ser um missionário, você é um missionário. Se você quiser começar a exercer esse papel de missionário, você tem que crer. Você precisa acreditar que Deus vai fazer, que Deus vai realizar, porque é isso mesmo que Ele faz. É isso que Ele faz. Ele transforma. Ele transformou a minha vida, Ele transformou a sua, e Ele vai transformar a vida das pessoas que você encaminhar até Ele, amém? Uma vez eu cheguei numa casa, existia uma família, e eles já tinham ido em centro espírita, isso aqui. Nem sei como que eu fui parar no meio dessa casa. Uma casa de uma família totalmente destruída, despedaçada. E eles se lamentando, porque tinham ido em centro de macumba e não tinha resolvido, e tinham feito isso e não tinha resolvido, e tinham vários problemas e não sei o que e tal. Eu falei, 3 meses. Desafio. 3 meses vocês frequentando a igreja que eu frequento. E vocês entregando a vida para Cristo, verdadeiramente, e crendo, 3 meses, se a sua vida não mudar, você pode subir no púlpito e falar assim, não, esse pastor é mentiroso. Irmãos, eles aceitaram o desafio. Pergunta se Deus transformou. Deus transforma. Amém? Sabe, Deus transforma, Ele é especialista nisso. É lógico que tem muita coisa que Ele depende, né? Da nossa entrega, da nossa busca. Mas alguma coisa vai mudar. E a vida da pessoa, ela não vai poder dizer que a vida dela era pior do que há 3 meses atrás. Porque senão Deus não é Deus, Deus dá paz, e a paz é melhor do que qualquer outra coisa. Amém? Eu duvido que você entre aqui nesse culto aqui, num culto como hoje, de domingo, ou como um culto de domingo passado, que eu falei, pastor, que culto gostoso. Eu duvido que você entra num lugar como esse e adora a Deus, não porque esse é o lugar, mas porque esse é um lugar de adoração, não porque aqui a justiça e paz é a única luz que brilha no mundo, não é isso. Mas porque aqui tem a presença de Deus. Eu duvido você entrar, ou você trazer uma pessoa aqui e ela não sair melhor do que ela entrou. Amém? Quantas vezes você fala, acho que hoje eu não vou no culto, acho que hoje eu não vou para a igreja, estou cansado. Aí você vem e fala, puxa, ainda bem que eu vim, né? Porque você sai melhor, não tem como. Né? Sabe o que nos falta? Fé. Às vezes nós temos fé para coisas que nós oramos, né? Para o nosso umbigo, para as nossas necessidades, mas nós não temos fé para uma vida transformada. Nós não cremos que o nosso vizinho pode ser transformado. Quantas pessoas? Mas aquele cara se converteu? Meu Deus! Gente, qualquer um pode se converter. Deus pode tocar quem Ele quiser e Deus pode fazer o que Ele quer. E a gente não deveria nem ficar surpreso com isso, porque Ele é especialista em fazer isso. Amém? Falta-nos fé para pregar, falta-nos fé para evangelizar, essa é a verdade. Falta-nos convicção para anunciar o Evangelho. Fique de pé em nome de Jesus, quero chamar o ministério de louvor. Vocês perceberam que eu falei mais do meu coração porque é o que estava pulsando, amém? Irmãos, nós vamos ter um congresso aí essa semana. Eu quero desafiar você a orar agora para que Deus mostre alguém para você anunciar, para você falar, para você trazer nesse congresso, amém? Porque Deus é poderoso para fazer milagres nesse congresso, na vida de pessoas que você vai trazer. Amém?
Eu quero desafiar você, nesse momento, a colocar na presença de Cristo Jesus a sua vida. E você pedir ao Espírito Santo que o Espírito Santo te dê uma pessoa para você anunciar, para você evangelizar. Amém? A fé da menina foi maior que do rei, irmãos. O rei não creu que Deus poderia restaurar. O rei de Israel, quando recebeu a notícia, rasgou as suas vestes. Mas não conseguiu perceber que havia um profeta do lado dele. O rei de Israel rasgou as vestes, mas não percebeu que tinha um profeta do seu lado. Talvez você é um desses, que está rasgando as suas vestes, mas não está percebendo que Deus está do seu lado, que há um profeta do seu lado, que há uma igreja, que você pode conduzir aquela pessoa, que você pode convidar aquela pessoa. Amém? A fé da menina foi maior que do rei. O rei estava do lado do profeta, a menina estava isolada do outro lado do mundo. Como está a sua fé? Quero desafiar você a orar essa noite. Por vidas, amém? Para que Deus coloque vidas no seu caminho. Para que você traga pelo menos uma pessoa que necessita de salvação, de cura, de libertação nesse congresso. Ou que você anuncie simplesmente lá, não precisa trazer, mas anuncie, fale de Jesus, fale do amor de Deus, fale o que Deus fez na sua vida. Se você não souber pregar, você não precisa saber pregar, você só precisa saber indicar o caminho. Amém? Se não me engano foi André que evangelizou Pedro. E André disse assim, eu não sei quem é, mas eu vi alguém e eu acho que é o Cristo. Pedro falou, mas onde ele está? Vem comigo e você vai ver. André não sabia falar quem era Jesus. Mas ele levou Pedro até lá. E Pedro se tornou Pedro. Amém? Talvez tenha um Pedro do seu lado. Talvez você não saiba o que falar para ele. Pega na mão e traz. Pega na mão e carrega. Amém? Carrega. Traz ele. Amém? Quero convidar você a orar essa noite. Orar por vidas. Orar por compaixão. Orar por sensibilidade. Orar para que você possa enxergar o coração das pessoas, a dor das pessoas. Amém? Coloca a mão no seu coração. Como um ato profético, onde Deus vai transformar o seu coração. Talvez um coração insensível, um coração de pedra. Num coração sensível, cheio de compaixão por vidas, por almas, por amor ao perdido. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, eu também coloco a minha mão no meu coração, Senhor, como um ato, Senhor, profético, Senhor. Senhor, e que nessa noite o Senhor troque o nosso coração, Pai. Que nessa noite o Senhor nos dê um coração como o coração dessa menina, Senhor, que é um coração, Senhor, que é sensível, Senhor. Um coração sensível, Senhor, à dor, Senhor, sensível à necessidade, sensível ao próximo. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o nosso coração possa ser um coração sensível, Senhor. Que nós possamos, Senhor, na segunda, terça, quarta, quinta, Senhor, durante essa semana, conseguir enxergar a dor, Senhor, do necessitado, do aflito, do angustiado, do doente. Que nós possamos sentir a dor, Senhor, daquele que clama, Senhor. Que nós possamos sentir a dor, Senhor, do próximo, Pai. E que nós possamos, Senhor, indicar o caminho, que nós possamos dar uma palavra, que nós possamos ser um missionário do Senhor, um agente do Senhor nessa terra. Espírito de Deus, começa a fazer, Senhor. Começa a fazer através das nossas vidas. O Senhor não quer usar os pastores, o Senhor quer usar cada um de nós. O Senhor não quer usar um grande profeta. Nós somos os profetas da última hora, aqueles que Deus levantou nessa geração para fazer a diferença onde estão. Espírito Santo, troca, Senhor, o nosso coração, Senhor. Perdoa no Senhor da nossa insensibilidade. Limpa-nos de toda mágoa. Limpa-nos, ó Senhor, de toda mágoa.
E coloca, Senhor, em nome de Jesus em nós, Senhor, o mesmo Espírito que havia no Senhor Jesus Cristo, que se movia de íntima compaixão pelo perdido. Deus, em nome de Jesus, Espírito de Deus, vem nesse lugar, Senhor. Adore a Deus. Vai pedindo para o Espírito Santo. Onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Eu te preciso. Eu te preciso. Eu te preciso. Eu te preciso. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Você pode se assentar por um minuto. Irmãos, tem alguns avisos. Nosso congresso, todos avisados, né? Sim ou não? Irmãos, deixa eu dar uma notícia boa para vocês. Terça-feira o Alan Cramo já vai estar aqui, tá bom? Tá bom? Quem quiser vir na terça já, o Alan Cramo já vai estar aqui pregando. Segunda-feira ele já tem uma agenda em outra igreja e a gente fez algumas agendas para ele na cidade. Então, terça ele já vai estar conosco aqui. Amém? Quero desafiar você a estar conosco aqui na terça-feira e os outros dias. Vai ser um tempo de bênção. Deixa eu falar para você, chega cedo, tá bom? Porque nós não vamos começar o culto fora do horário.
Aliás, coisa que nós não devíamos fazer nunca, né? Mas sabe por que a gente atrasa? Por causa de vocês, porque vocês atrasam, a gente olha, não tem quase ninguém, fala, vamos esperar mais 5 minutos. Irmãos, por favor, cheguem no horário, tá bom? Nós vamos nesse congresso reduzir o louvor um pouco, né? Vamos abreviar as palavras de abertura, porque esse homem ele prega 2 horas e você nem pisca. Quando você vê, já deu tempo, sabe? Então assim, nós temos que aproveitar ao máximo a palavra que ele vai nos trazer, amém? Então chegue no horário e venha com o coração cheio de expectativa, porque Deus vai fazer maravilhas nesse tempo, amém? Glória a Deus. Batismo. Nós estaremos amanhã às 19h30 nos reunindo aqui, tá? Para falar sobre batismo, tirando dúvida, né? Orientando, falando da palavra de Deus, tá bom? Quem quer se batizar nesse tempo, 3 de agosto, em nome de Jesus, com mais frio que hoje para provar a sua fé, e a minha também, porque eu vou entrar também. 3 de agosto, lá na piscina onde que era a minha casa, e atualmente José Augusto e Andréia. Amém? Então, 3 de agosto, 9 da manhã, lá onde que era a minha casa, na rua da Sequoia 153. Todos estão convidados aí. Casa não é mais minha mesmo, então assim, cheia, não tem problema. Né, Zé? Vai todo mundo para lá, vai ser uma festa, vai ser uma bênção. Café da manhã, tá bom? Quem for vai ter que levar alguma coisa. Um suco, um pão, um bolo, uma torta, né? Alguma coisa. Nós vamos providenciar café, né, José? Só. E leite, né? Não, leite você pode levar também, a gente esquenta lá. Vamos fazer café, o resto você vai levar, tá bom? Vai ser um tempo de muita bênção. No domingo nós vamos estar aqui fazendo um culto sim, bem diferente, tremendo, com unção. Vamos ungir os nossos líderes de grupo pequeno. E vai ser um tempo de festa, vamos fazer a unção das pastoras, a Marcinha, se ela vai estar boa em nome de Jesus para receber a unção aqui, né, a Kátia. E vai ser um tempo de muita bênção, vamos ungir um casal de diáconos aqui, vai ser um tempo de festa, tá bom? Domingo vai ser um culto especial. E nesse domingo também vai ter a primeira apresentação do Teatro Metanoia. Glória a Deus, cadê a chefe, a líder? Calma, primeiro vamos falar do teatro, depois a gente fala do ensaio. Ela acabou de voltar do Congresso do Jeová Nissi em São Paulo, tá pilhada, né? Cheia de vontade de fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Amém? Então, ensaio do teatro, que vai ser apresentado no domingo, vai ser tremendo teatro também, vai ser bênção, vai ser sobrenatural. Teatro, ensaio do teatro, segunda, quarta, sexta e sábado. 4 dias. Meu Deus, glória a Deus. Ensaio do teatro, então, segunda, quarta, sexta e sábado. Glória a Deus. Amém? Filmagem. Vocês viram uma câmera ali? O nosso objetivo é fazer o quê? É filmar os cultos, as pregações. E já na segunda-feira tá no Facebook da igreja. Vai estar no YouTube, vai estar no Face da igreja. Um link no Face para ir. Então curte lá Justiça e Paz, Ministério Cristão no Face. E aí, em nome de Jesus, essas mensagens vão estar sendo colocadas no Facebook toda segunda-feira. Pregou no domingo, na segunda está no Face. Aí você, às vezes, você fala assim, você é um daqueles crentes que fala assim, essa mensagem é para minha mãe. Essa daí o fulano tinha que estar presente, né? Aí agora você vai ter a oportunidade de falar, olha, ouça lá a mensagem, tá? Tá bom? Amém? Então é benção. O que mais? Jardim, nossos visitantes, glória a Deus pela vida de vocês, amém? Deus abençoe, voltem sempre quando estiverem em Campo Grande, né? Venham aqui, participe com a gente, uma benção. Quem mais está nos visitando hoje pela primeira vez? O Gerson já foi apresentado. O restante todos da casa, amém? Glória a Deus, bênção pura. Aula de canto, tem outro aviso, né? Verdade. Olha só, a Ana Paula achou uma pessoa aqui que vai dar aula de canto. 5 pessoas precisa? Mais, quanto tiver, né? E aí vai ficar assim baratinho, né? Vai dividir, vai ficar baratinho. Então quem quer fazer aula de canto, independente se está participando do Ministério de Louvor ou não, aula de canto você pode cantar lá no Ministério Infantil, na sua casa, no banheiro, né? Faça aula de canto.
Professora é formada em canto. Está procurando a Paula e dá o seu nome para ela e venha fazer aula de canto. Pastor, irmãos, Deus não me chamou para cantar. Eu já descobri isso. Glória a Deus. Acho que nem aula não resolve, mas aí precisa de uma unção mesmo, senão não... Amém? Quero chamar aqui o seu Romildo e a dona Elisete, 41 anos de casado, é isso? Seu Romildo? Hã? Vem cá, seu Romildo, vamos orar pelo seu Romildo, dona Elisete. Eu tenho 42 anos, eles estão casados há 41. Oi? Cláudia Sabrina. Glória a Deus, Claudião. E aí, Cláudia, vamos orar também ou você vai receber daí? Pastor, vem aqui, ora aqui, pastor. Me ajuda aqui em oração. Pastor Vavá, unge aí o casal. Pastor Carlos vai orar. Fique de pé em nome de Jesus. 12 anos hoje. Glória a Deus, olha, Sabrina e o Cláudio, 12 anos de casados hoje. Irmãos, tem que comemorar, porque casamento, para manter casamento nos nossos dias, é só com Cristo Jesus, amém? Tem que comemorar mais do que o seu aniversário. Amém? Casamento é graça e bênção de Deus. Amém? Então vamos orar. Pastor, ora aí, pastor Carlos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos ao Senhor porque a família é um projeto de Deus. O casamento do homem e mulher, Senhor, é um projeto do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. E aqui, Senhor, está uma prova, Senhor, de que verdadeiramente esse projeto, Senhor, é um projeto que dá certo, ó Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esse casal, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos esses anos que o Senhor os manteve, o Senhor irá manter. Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor, neste momento, esteja cada vez mais selando essa união com a Tua presença. Que Jesus Cristo possa entrar definitivamente em seus corações, em sua casa, Senhor, e possa pôr em ordem, Senhor, todo o seu interior. Seja Ele, Senhor, no coração, seja Ele, Senhor, na família, nos relacionamentos, ó Deus. Que verdadeiramente, Senhor, esse casal seja um exemplo, de acordo com aquilo que foi pregado nesta noite, Pai. Que eles possam ser missionários do Senhor, ó Deus, e testemunhar que o casamento é uma obra de Deus, ó Pai. E que o Senhor Jesus é que os uniu, está unindo, Senhor, e que está os abençoando. Deus, nós selamos essa união, Senhor, nós abençoamos eles, ó Deus, para que dê frutos, ó Deus, e testemunhe, Senhor, do que verdadeiramente a família é um projeto do Senhor, o casamento é um projeto do Senhor. Abençoe também, Senhor, o Cláudio e a Sabrina. Ser com eles também, Senhor, em todas as suas necessidades. Continua a instruí-los, ó Deus, a discipulá-los, ó Deus, a mantê-los, ó Deus, ligado na Tua presença. E conceda, Senhor, graças também sobre a vida deles. Assim, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós abençoamos esses casais aniversariantes hoje, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória.